Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Glória a Deus. 1 João 2, 15 e 16. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Muito bem. As pessoas geralmente fazem uma pergunta, e você com certeza já deve ter feito também essa pergunta, porque todo mundo um dia ou outro pensa sobre isso. A pergunta é: por que nós sofremos nesse mundo? Por que a gente passa dificuldade? Por que a gente passa tanto trabalho? Né? Com certeza você já parou para pensar isso, mas a resposta é bem fácil: por causa do pecado. Quando Adão pecou, veja só, Deus criou Adão e criou também a terra, né? Deus criou a terra primeiro, que criou Adão. Mas daí Ele criou toda a beleza da natureza, criou o mundo e criou Adão e disse para Adão: tudo que tem aqui é teu. Eu estou dando a terra para você. Foi isso que Ele fez com Adão. Mas Ele exigiu apenas uma coisa, uma única regra, uma única norma, um único pedido que Deus tinha feito para Adão era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um único pedido que Deus fez. E Adão e Eva, então, não atenderam esse pedido de Deus. Deus pediu uma única coisa e eles não cumpriram. Então, quando eles quebraram essa aliança que Deus tinha feito com eles, chamada de aliança adâmica, no momento que eles comeram do fruto, então eles quebraram essa aliança e o pecado entrou na raça humana. Por que na raça humana se só eles pecaram? Porque eles são os nossos primeiros pais. Nós somos todos descendentes deles, dos dois, do Adão e da Eva. Então, todos nascemos pecadores. E quando Adão pecou, então, ele pegou essa terra maravilhosa que Deus tinha feito, né? E tinha dado de presente para ele. E Adão pegou esse presente lindo e entregou para Satanás. Entregou para o diabo. Então ele recusou o presente que Deus tinha dado para ele quando ele pecou. E ele, entregando então para Satanás o pecado, a dor, a morte, a tristeza, a doença, tudo isso entrou no mundo. Antes de eles pecarem não tinha isso. Eu já falei aqui várias vezes, né, que nem as rosas tinham espinho. Os insetos não picavam. Não tinha maldade. Então era tudo muito bonito.
Mas quando eles pecaram, então é como se Adão tivesse pego e assinado uma nota promissória para o diabo e dito assim: te dou tudo, te entrego o que Deus me deu. Porque foi isso que aconteceu no mundo espiritual. Então, quando eles fizeram isso, né, e a responsabilidade foi do Adão, então quando eles fizeram isso, o pecado entrou no mundo, Satanás assumiu o principado do mundo e começou o sofrimento. Então todos nós sofremos hoje, uns mais, outros menos, mas todo ser humano sofre por causa do pecado. Então, se você já se fez essa pergunta, por que eu sofro tanto? A resposta é bem fácil: por causa do pecado. Amém? E esse pecado, então, nos afastou de Deus. E Satanás, então, teve o domínio do planeta Terra. Por isso que nós vivemos lutas e temos que cada dia vencer. Então assim, se todos os dias nós lutamos, se todos os dias nós enfrentamos batalhas, e isso não é ilustração, isso é verdade, todos os dias a pessoa enfrenta uma luta, enfrenta uma batalha. Todos os dias. Por quê? Porque nós temos 3 terríveis inimigos. E eu vou te falar hoje desses 3 terríveis inimigos que nós temos que lutar todos os dias contra. E o primeiro deles é o próprio Satanás. Então ele faz de tudo para nos destruir. Por quê? Por que ele nos odeia tanto? Pode ter certeza de uma coisa: em Satanás não tem nada de bom, ele não é bonzinho, ele não tem dó de ninguém. O que ele quer é matar e levar a alma para o inferno. E quando então ele assumiu, né, essa posse do planeta Terra, ele faz de tudo para nos fazer cair. Então tenha essa certeza na tua vida, todo dia é uma luta. E se tem luta, tem inimigo. Né? Não existe luta se não tiver um inimigo. Se não tiver inimigo, está tudo em paz, então não tem guerra. Mas nós estamos em guerra constante. E esse inimigo, então, ele nos odeia tanto, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus passou para nós aquilo que Ele, enquanto era anjo, tinha. Ele era um querubim, um anjo. Ele tinha um principado no céu. Mas só que ele, por causa do orgulho, então, ele caiu. Ele deixou que o orgulho entrasse no coração dele, se achou melhor do que todos os outros anjos e quis assumir, então, um lugar mais elevado do que o que Deus tinha dado para ele. Ele era o responsável por todos os anjos que existem. Mas ele quis ser melhor e até quis subir aonde estava Deus, onde está Deus. E ele fez isso então porque antes ele tinha tudo quanto era bom e perdeu, foi expulso do céu. Mas quando ele viu que Deus criou Adão e Eva e entregou tudo que antes era dele para Adão e Eva, ele ficou com ódio terrível de nós. Então ele nos odeia por isso. Ele te odeia, ele me odeia. Ele não quer que você tenha vitória em nada na tua vida. Então ele vai fazer de tudo para nos destruir a cada dia. E como que a gente consegue vencê-lo? Só pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém? Se uma pessoa quiser enfrentar o diabo
pela sua própria força, coitada dessa pessoa. Ele faz, amassa no meio, pisa em cima e joga fora, né? Mas quando nós temos Jesus, nós usamos o nome de Jesus e o sangue de Jesus nos cobre, aí nós vencemos todas as armadilhas que Ele prepara para nós. Amém? Só que Ele não desiste. Ele vai te tentar a cada dia. Ele vai nos tentar a cada dia para que nós façamos coisas erradas. Por quê? Porque se nós pecarmos, nós nos afastamos de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, Ele pode fazer o que quiser conosco. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Jesus fala isso. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós não podemos abrir brechas na nossa vida, porque senão ele vai entrar e vai fazer folia. Ah, pastora, mas eu peco, todo mundo peca, sim. Mas você que já tem Jesus, você peca, mas você se arrepende de imediato. E Deus te perdoa quando você confessa e pede perdão em nome de Jesus, você já recebe o perdão. Agora, aquela pessoa que vive no pecado, aí é diferente. Aí está dando liberdade para o inimigo e o inimigo vai fazer o que quer. Mas não esqueça, mesmo nós já sendo cristãos, se nós dermos lugar, eu costumo sempre dizer o seguinte, não precisa ser um espaço enorme que você dê na tua vida. Pode ser um buraquinho assim, um furinho desse tamanho. O diabo coloca a unha lá e vai aumentando esse buraco. E vai aumentando e vai estragando a tua vida. Então não dê lugar ao diabo. Pecou, rapidamente se conserte com Deus. Agora também tem um outro detalhe. Ele vai fazer de tudo para nos afastar de Deus. Mas ele só pode nos tocar se nós deixarmos. Como assim? Ele vai te tentar, mas ele não pode te forçar a pecar. Amém? Ele vai te tentar, ele vai me tentar, ele tenta a todo ser humano, para que nós venhamos a pecar. Mas se nós não dermos lugar para ele, ele não pode nos obrigar a pecar. Ele não pode. Por quê? Ele apresenta um prato, uma bandeja toda linda, com vários pecados ali, e ele conhece o fraco de cada ser humano. Então ele sabe o que ele oferece para cada um. O que é o teu fraco é naquela área que o inimigo vai te tentar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se você gosta de roubar, aqui não é o caso de ninguém, né? Mas um exemplo, eu estou falando. A pessoa gosta, não estou dizendo você, a pessoa gosta de roubar e está lutando contra esse pecado. O que o inimigo vai fazer? Vai preparar a situação, vai preparar o lugar, vai preparar um objeto, um valor em dinheiro, alguma coisa, para tentar essa pessoa. E daí a pessoa pode dizer assim, ninguém está vendo, não tem ninguém por perto, então eu vou pegar. Se ele pega, já pecou. Se ele só é tentado e não pega, não pecou. Então assim, ser tentado, todos somos. Mas nós só pecamos se nós quisermos. Ser tentado, você não cometeu o pecado. Não fez nada de errado. Mas se você cair na tentação, aí sim, daí você pecou. Ficou entendido isso, irmãos? Então, ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra. E ele vai fazer coisas para que você caia naquilo que é o teu ponto fraco. Esse de roubar foi só um exemplo que eu dei. Mas tem várias outras coisas, né, que a gente poderia usar aqui, mas você já entendeu esse exemplo.
Então, aquilo que é o teu ponto fraco, você vai ser tentado por ele. Vamos dar um outro exemplo aqui. A pessoa gosta de falar da vida alheia. Ele vai preparar um lugar, uma pessoa, para que você vá lá e... Fofoca. Fofoca é pecado. Né? Então, cuidado. Cuidado com as tentações. Jesus falou para nós vigiarmos e não cair em tentação. Então, nós temos que vigiar. Aí tem gente que diz assim, ó, mas Deus que está me tentando. De jeito nenhum. Quer ver? Vamos ler o que está em Tiago, capítulo 1, versículo do 13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Quando você estiver numa situação de tentação, de alguma coisa que você está querendo fazer, mas você pensa, não, mas é errado, mas eu faço ou eu não faço? Lembre disso, não é Deus que está te tentando, não. É o inimigo. Continuando lá, Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olhe bem o detalhe aqui. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado ali, fica numa armadilha pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É um mau desejo. Um mau desejo. Então podemos substituir ali para nós entendermos melhor. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio mau desejo. Entenderam, irmãos? Olha só, Deus não tenta ninguém. O inimigo tenta. Mas esse versículo diz o que nós acabamos de falar. Ele vai usar o teu ponto fraco. Ele sabe qual que é o teu mau desejo. O que você tem que lutar contra para não praticar. O inimigo sabe disso. E daí ele vai te tentar justamente nesse teu mau desejo. E ele tenta em 3 áreas. Eu já preguei faz pouco tempo aqui, umas terças-feiras atrás, eu preguei sobre esse assunto, mas agora tenho que repetir porque está no contexto aqui da mensagem. O diabo tenta em 3 áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O que significa isso? Concupiscência dos olhos. Mau desejo dos olhos. Aquilo que a pessoa olha e fica atraído por aquilo, até fazer ou ter aquilo que ela olhou e se agradou. Concupiscência da carne. Mau desejo da carne. O que é isso? Querer o conforto, querer... Entenda esse conforto aqui, não estou dizendo que você não pode ter o teu conforto lá na tua casa. Esse conforto aqui é você pensar só em você, não nos outros. E pensar assim, eu tenho que cuidar de mim. Se o meu corpo está cansado, eu tenho que descansar. Se eu estou com fome, eu tenho que comer. Mas só pensa em si. Então, a concupiscência da carne. Aqui entra várias outras coisas, mas que eu já vou citar daqui a pouquinho, na concupiscência da carne. E a soberba da vida. Também é aquela pessoa que quer fama, que quer sucesso, que quer riqueza, tudo isso. Mas veja só, com essas 3 coisas aqui,
Foi o que eu falei na outra mensagem passada. O diabo tentou a Eva e tentou também a Jesus. Como assim? Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, o que é isso? Concupiscência, o desejo mau da carne. É a carne que quer se satisfazer. Ela viu que o fruto era bom, deu desejo, mas um mau desejo, o mau desejo da carne. Aí diz ali, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, ou seja, mau desejo dos olhos. Ela olhou, viu que era bonito, agradável, que tinha uma aparência boa, ela quis. E aqui quando diz, tomou-lhe do fruto, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. Soberba da vida, querer ser mais do que é. Querer fama, querer status, querer ser, melhor. O diabo, através da serpente, tinha dito para ela, você vai se tornar igual a Deus, você vai ser igual a Deus. E ela se encantou com aquilo, soberba da vida. Quis ser melhor do que era. Mas ela já era perfeita, pois Deus tinha feito os dois perfeitos. Quando ela comeu, que ela deixou de ser semelhança de Deus, em algumas partes. Então o diabo usa essas três áreas. E também vamos agora lá para Mateus 4. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Não vamos ler tudo, eu vou apenas citar aqui. No versículo 3, diz assim, então aqui é a tentação de Jesus, quando o diabo tentou Jesus no deserto. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui o diabo tentou Jesus com a concupiscência da carne, ou seja, desejos físicos. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer no deserto. E ele foi lá e tentou a Jesus com a concupiscência da carne, ou os maus desejos da carne, para que Jesus transformasse as pedras em pão. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria pecado. E aí o sacrifício dele na cruz não teria validade para nos salvar. E Jesus respondeu para o diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus não pecou. Jesus nunca pecou, mas aqui ele foi tentado a pecar. No versículo 5 diz assim, então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma tentação que o diabo fez para Jesus e Jesus não pecou. O que foi isso aqui? A soberba da vida. Ele estava dizendo, mostre o teu poder, se mostre quem você é, apareça para os outros te verem. Mas Jesus
Disse não, não vou fazer isso é tentar ao Senhor, então eu não vou fazer isso. Primeiro ele tentou com a concupiscência da carne, depois com a soberba da vida. E agora, no versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Isso aqui foi com a concupiscência dos olhos, ou seja, o mau desejo dos olhos. Por quê? Ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus, e por que ele pôde mostrar? E ele não estava mentindo quando ele disse assim, ó, tudo isto te darei, porque era dele, Adão tinha entregado para ele. Então, o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Mas aqui ele estava dizendo, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque tudo isso é meu, Adão entregou para mim. Entendido isso, irmãos? Aí o que é que Jesus disse? Só adora ao Senhor. Ó, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. E nessa tentação aqui, então, mostra bem direitinho como na tentação de Eva, que o diabo age nessas 3 áreas da nossa vida. Ele vai te tentar nos maus desejos dos olhos, que é a concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, maus desejos da carne, e na soberba da vida. Ficou entendido, meus amados? Amém? Então, assim como ele tentou Eva, ele tentou Jesus. Mas Jesus, graças a Deus, né, não caiu em tentação. Então, o primeiro inimigo é Satanás. Tá? O primeiro que eu estou te falando, tá? O segundo que eu vou te falar é o mundo. O mundo que é o principado de Satanás. Entenda bem esse detalhe, não é o reinado de Satanás, porque ele não é rei. O único rei é Jesus. Amém? Mas é o principado de Satanás. Por quê? Porque ele é um príncipe, ele era um anjo, então ele tem o seu principado. E por isso então o mundo, por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Porque o mundo pertence, Adão entregou o mundo para o diabo. Quem criou o mundo foi Deus, as coisas pertencem a Deus, Deus que controla tudo, mas o inimigo fez aqui no mundo o principado dele. Então ele tem controle, não controle, tem poder em algumas coisas. Por quê? Porque o sistema do mundo está nas mãos dele. O planeta Terra pertence a Deus. Mas as coisas que acontecem dentro é por influência maligna. Então por isso tanto sofrimento, por isso tanta dor, por isso tanta tragédia, tanta coisa que a gente vê acontecer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está nas mãos do maligno, por enquanto. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, depois da grande tribulação, depois do milênio, Jesus toma de volta o planeta Terra. Daí é, novamente, de Deus, por inteiro. É claro, eu quero que você entenda assim, quem controla todas as coisas é Deus, foi Deus que criou o mundo, mas o mundo, o sistema, quem está influenciando é Satanás. Por isso a gente vê tanta maldade no mundo. Né? Amém? Ficou entendido? Então, por que o mundo é um dos nossos inimigos? Porque todos os dias Satanás vai usar o mundo para tentar te influenciar e fazer você cair. Como assim? Com as coisas que o mundo oferece. As coisas que o mundo oferece, aparentemente pode ser boas. Uma festa, uma bebida,
a droga, né? Tudo isso, aparentemente, as pessoas olham e dizem: ah, mas é bom, é divertido, não tem problema. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Só que a pessoa pode fazer, mas vai ter as consequências. Então, Satanás usa os prazeres do mundo para te tentar. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, o mundo, olha só, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é com Jesus, na glória, no céu. Então, o mundo, nós não podemos fazer o que o mundo faz. O mundo usa certas coisas que nós, como cristãos, não podemos mais usar. O mundo pratica certas coisas que nós não podemos praticar. O mundo ama certas coisas que nós não podemos amar. Como, por exemplo, o dinheiro. Ah, pastora, mas se ninguém tem dinheiro, ninguém come. Só que tem um detalhe. Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a Mamon. O que é esse Mamon? É o dinheiro. Então você precisa ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro, a gente tem que ter dinheiro para poder se manter. Mas tem uma diferença aí. Você ter o dinheiro e você deixar o dinheiro te controlar e amar o dinheiro. É diferente. Então você precisa ter o teu dinheiro, eu preciso ter o meu dinheiro, mas que nós não venhamos a amar esse dinheiro. Que nós controlemos o dinheiro e não deixemos ele nos controlar. Aí é correto. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Servir a Deus e servir a Mamon, que é o mesmo que dinheiro, né? O Deus dinheiro. Então não dá certo. Então tem pessoas que fazem isso. Então colocar essas coisas acima de Deus é errado, é a soberba da vida, é o orgulho. Outra coisa, as pessoas amam, né, muitas vezes, coisas que... Até vou contar para vocês uma coisa que aconteceu hoje comigo, que eu fui fazer um exame, né, que estou fazendo um check-up, né, na saúde, e fui fazer um exame que entra dentro daquela máquina lá, que eu não sei o nome daquilo, ressonância. E daí, porque o barulho é muito grande, né? Eles colocam 2 fones bem grandão no ouvido da gente. E o barulho até não me incomodava tanto, é forte. Mas o que estava naquele fone, eu disse: ai, Senhor, ter que ficar uma meia hora naquilo ali ouvindo música sertaneja? Pelo amor de Deus. Achei assim, olha, que não passava aquele exame. Mas não por estar ali, né? Porque tem gente que não gosta de ficar, porque tem que entrar dentro daquela máquina, né? Isso ali não ligo. Mas a música sertaneja. Gente do céu. Que palavra baixa naquelas músicas. Umas coisas assim que... Misericórdia. Mas graças a Deus passou, né? E tive que ouvir. Mesmo que não queira, tive que ouvir a música sertaneja lá. Daí quando parava uma, vinha outra e ai. Tá. Mas daí, esse tipo de coisa não combina mais para nós, irmãos. E o diabo vai usar esse tipo de coisa. Ah, mas é só uma musiquinha, pastora, o que é que tem? Não é que seja a música, meus irmãos. É o que ela transmite. Que fica grudado aquilo na tua cabeça. E principalmente das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Aquilo ali vira um desejo, uma coisa descontrolável que a pessoa tem que estar ouvindo a todo momento. Então tem coisa que não combina mais conosco, né? Então as coisas do mundo o diabo vai usar para te tentar. Outra coisa que eu falo sempre também,
sobre as roupas, né, que a gente usa. Cuide das roupas que você usa, porque, olhe bem o detalhe, vamos voltar lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles se viram nus. Eles viram que eles estavam nus, antes eles não estavam, porque estavam revestidos de luz, de glória. Quando eles pecaram, saiu a glória, saiu aquela luz que eles possuíam, aquela roupa de glória. E eles reconheceram que estavam nus. Quando eles reconheceram aquilo, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Aí o que a gente observa nesse detalhe? A nudez é a separação de Deus. Você observa o grau de espiritualidade de uma pessoa. Aqui agora eu estou falando de dentro da igreja, tá, irmãos? Porque as pessoas que ainda não têm Jesus não têm esse conhecimento. Então nós temos que orar para trazer eles para o Senhor. E a gente vê, né, que usam roupas assim que você fica admirado. Como é que pode? Mas trazendo para nós. Às vezes a gente vê entrar dentro da igreja uma mulher, que eu falo sempre com baita, é mini blusa e mini saia, né? Por quê? Pelo grau, pelas roupas de uma pessoa você vê a espiritualidade dela. Porque a nudez é a separação de Deus. Quando eles pecaram, eles viram a nudez, estavam separados de Deus. Nós não podemos mais ser assim. Nós não estamos mais separados de Deus. Nós temos Deus. Então, o grau de espiritualidade de uma pessoa, você vê pelo tanto que ela se cobre. E aqui eu não estou falando de se cobrir por causa do frio. No inverno até que muda um pouco essa situação, né? Daí as pessoas têm que se cobrir mesmo pelo frio. Mas tem aquelas que nem no inverno. Então, mas a nudez é a ausência de Deus. Então o inimigo vai usar esse tipo de coisa. Ah, pastora, tá, eu já sou de Jesus, mas então o que é que eu tenho que fazer? Cuidado com o que você compra para vestir. Ah, mas é moda. Moda é do mundo. O mundo não tem nada de bom para te oferecer, a não ser te separar de Deus. Então ele só tem coisa ruim para te oferecer. Então cuide desse detalhe. Ah, pastora, mas eu acho tão bonito usar uma mini saia. Eu não posso te obrigar a não usar. Isso vai, assim, ó, conforme a pessoa vai se aproximando de Deus, tendo intimidade com Deus, ela própria, sem ninguém precisar falar, vai rejeitar essas coisas. Ficou entendido, amados? Bem? Então o mundo é um dos nossos inimigos. E o diabo usa tudo que tem no mundo para nos tentar. Mas é tão bonito. Se não fosse bonito, você não ia querer. Né? Mas tem que aprender, então, a rejeitar. Então, cuidado. Cuidado de tudo isso. Então, Satanás, o inimigo. O mundo, outro inimigo. Vamos ler João 17, 15 e 18. João, Evangelho de João 17, 15 e 18. E o 19. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o que Jesus estava falando aqui? Essa foi a oração sacerdotal de Jesus, chamada de oração sacerdotal, que ele estava orando por nós.
Às vezes você diz assim, ai, ninguém ora por mim. Mesmo que ninguém ore por você. Mas sempre tem alguém orando por nós. Mas mesmo que ninguém ore por você, vá ler João capítulo 17 que você vai ver. Jesus orou por você antes mesmo de você existir. Então ele, o próprio Deus, orou por nós. Então não se sinta menosprezado. Ah, ninguém ora por mim, ninguém fala comigo. Jesus já orou por você. E daí foi o que ele disse. Volte lá no 15, filho. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Então Jesus estava dizendo, Pai, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que são meus, mesmo aqueles, ó, Jesus já estava falando assim, de nós que não tínhamos nascido. Eles estão no mundo. E eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, quer dizer, para recolher eles, não. Mas que os guarde do maligno. Ó, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus estava dizendo, dizendo para nós, vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo por um pouco tempo. Logo vocês vêm para casa. Mas enquanto vocês estiverem aí, o Pai vai guardar vocês do maligno. Então o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. Amém? Por mais dificuldade que a gente enfrente, às vezes dá, né, uma irritação, um nervoso, mas se lembre disso aqui. Jesus orou por você. Ele orou por você. Chegue em casa hoje antes de dormir. Faça isso. Leia Evangelho de João, capítulo 17. Você vai ver que oração maravilhosa que Jesus fez ali. Pelos discípulos que estavam lá com ele e também por aqueles que nem tinham nascido ainda. Ou seja, por nós também. Amém? Ficou entendido isso? Então, 3 inimigos terríveis. O diabo, o mundo, que é o principado do diabo, né? E agora eu vou te falar do terceiro inimigo. Mas para te falar do terceiro inimigo, eu quero fazer uma coisinha diferente aqui hoje. Eu quero chamar 3 pessoas aqui em cima do altar. Deixa eu ver quem. Grazi, venha cá. Irmão Flávio, venha cá. Jacira. Ó, eu vou mostrar para vocês a foto do pior inimigo que nós temos. Mas vocês não podem contar já para eles. Tá? Só olhe. Tá, Jacira? Só olhe. Não conte já para eles quem é. Vamos lá, é a foto, tá? Eu falei por irmã Fábio, né? O que eu sei? Não conte. Mas eu falei pra ele, eu já sabia. Sabia? É terrível esse inimigo ou não é? Obrigado pela ajuda, pode descer. Eu já tinha feito isso aqui há um tempo atrás. Sabe quem é o nosso pior inimigo? O que é isso aqui? O espelho. Essa é a foto do nosso pior inimigo. Ó, meu pior inimigo está aqui, de cabelo branco já. Concordam comigo? Esse é o nosso pior inimigo. Por quê que o teu maior inimigo é você mesmo? Porque é a tua carne. Porque é o teu eu, o meu eu, a minha carne. Então, o nosso maior inimigo, irmãos, eu quero que você grave bem isso,
Essa brincadeirinha do espelho aqui eu já tinha feito e é bastante feito por aí, né? Então, eu sei que vocês já sabiam, mas eu quis trazer hoje. Por quê? Que nós somos o nosso pior inimigo. O diabo é nosso inimigo, o mundo é nosso inimigo. O mundo nos odeia porque primeiro ele odiou Jesus. E se ele odiou Jesus, ele odeia nós também. Satanás nos odeia porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus deu para nós aquilo que era dele, que ele perdeu. Né? Que o diabo perdeu. Mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne quer pecar. Você pode ter certeza disso. É uma luta constante entre o teu espírito e a tua carne. Ou seja, o teu corpo, o teu eu, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Aquilo que você diz assim, eu quero servir a Deus. Esse é o teu espírito falando. Mas daí vem uma vozinha assim, que diz assim, só uma cervejinha não faz mal. Só um cigarrinho não faz mal. Essa é a tua carne. Ou de repente você diz assim, que nós já falamos ali nas três áreas que o inimigo age. Você diz assim, hoje eu estou tão cansado. Deus vai entender, hoje eu não vou na igreja. Só um exemplo. Claro que Deus entende. Mas você tem que lutar contra a tua carne. A tua carne quer ficar em casa e dormir. Ou a tua carne quer ficar em casa e fazer uma bela de uma janta. Comer. Né? Não é errado você ficar em casa e jantar. Não é errado você descansar. Mas o que é que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Lute contra a tua carne. A tua carne só quer prazer. A tua carne quer prazer em várias coisas, mas eu vou falar só algumas coisas aqui. Beleza. A tua carne quer ter o prazer da beleza. O que é isso? Principalmente nós, as mulheres, né, gostamos de estar sempre arrumadas, bonitas, e não é errado. Não pense que isso é errado, não estou falando contra isso. Mas tem os extremos. Todo extremo é pecado. Gasta tudo o que tem, muitas vezes, fica até endividado para fazer uma cirurgia plástica, que não tem necessidade. Se tem necessidade, não é pecado fazer, tá, irmãos? Corrigir algum problema físico não é errado. Mas tem gente que faz disso um Deus. Não, eu tenho que fazer isso para eu ficar mais bonito, mais bonita. Tem homem que faz isso também. Não é só as mulheres, mas geralmente mais é mulher. Também quer prazer na comida. Gula é pecado. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Não vou na igreja porque estou com fome, vou fazer uma janta. A tua janta está abençoada. Não é pecado você fazer a tua janta, você deve fazer a tua janta, teu almoço e tudo mais. Mas busque primeiro a Deus e aí a tua janta vai ser mais abençoada ainda. Outra coisa que a nossa carne sempre quer, né? Busca então prazer na beleza, prazer na comida, bebida, festas, sexo, tudo isso. Tem gente que não se lembra de Deus, só se lembra de satisfazer o seu prazer da carne. Então é errado. Outra coisa, né? Isso na área do prazer. Na área do conforto também já falei um pouquinho antes. Mas aqui entra também riqueza. Tem gente que se mata de trabalhar para ficar rico. E quando fica rico, gasta o dinheiro para viver mais um dia. É ou não é?
E o Senhor nos fala lá no livro de Tiago que nós temos que nos satisfazer com o que nós temos. Então você tem para comer, para se vestir? Dê graças a Deus. Pastor, é errado trabalhar? Não, todo mundo precisa trabalhar. Mas não se mate por isso. Tem gente que se mata, abandona a família, abandona todo mundo para ir atrás de dinheiro. De repente descobre uma doença e quer viver mais um dia, mas o dinheiro não compra a vida. E daí? Conforto, né? A riqueza, fama, ser bem visto na sociedade. Eu sempre conto o caso de uma senhora que disse, né, eu fiquei sabendo que ela disse assim: eu não vou na igreja porque o que é que o povo vai dizer de mim, de me ver de Bíblia debaixo do braço? Fez a escolha dela. Quer ser bem visto pela sociedade, mas não quer ser bem visto por Deus. E o descanso, né? Também já falamos. Quero descanso, quero conforto. Você tem tudo isso. Mas busque primeiro a Deus. Vença a tua carne. Não é errado você fazer essas coisas, se você fizer no limite certo, na medida certa. Mas tudo que é excesso é errado. Então cuidado. Vença a tua carne. Vencer a carne é viver no espírito. Imagine assim, ó. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito sempre quer servir a Deus. Tá? Sempre vai ser a tua consciência falando aí dentro da tua cabeça. Tem gente que usa o exemplo do anjinho e do diabinho no ombro, né? Eu não quero ter diabinho nenhum aqui. Mas os desenhos animados mostram isso, né? E o anjinho fala para fazer a coisa certa. E o outro diz, faz mal, faça. Essa é a tua carne sendo usada pelo diabo. E a tua consciência é aquele que está dizendo, não faça. Então é o teu espírito dizendo, a consciência é a voz de Deus dentro da nossa alma. Então a voz de Deus na tua consciência está dizendo, não faça, meu filho. Não faça, minha filha, é errado. Mas daí a tua carne diz, todo mundo faz, eu vou fazer. Pronto, a carne venceu o espírito. E os dois lutam por uma coisa, por um troféu. Quem é o troféu? A tua alma. O espírito e a carne lutam pela tua alma. A tua alma é o prêmio. Por quê? Porque é a tua alma que vai ou para o céu ou para o inferno. Então o espírito quer que você faça as coisas certas para te levar para o céu. Para Jesus te levar para o céu. A carne é usada muitas vezes pelo inimigo para dizer o quê? Faça, não tem problema. Ali naquele momento você está satisfazendo a concupiscência da carne e não está vencendo e a tua alma está correndo risco. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então veja só. Cuide. O diabo é nosso inimigo, mas não pode nos fazer pecar. Ele só pode nos tentar, você só peca se você quiser. O mundo é nosso inimigo, mas nós temos que lutar contra ele, porque ele nos odeia, porque primeiro odiou Jesus. Agora, o pior inimigo de todos, quem é? Nós mesmos. Você é o teu pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Então, vença a você mesmo. Amém? E um detalhe, a única pessoa que pode te impedir de ir para o céu é você. Não é o diabo. É você com as tuas escolhas. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?